Bora, fiel, se liga agora na coletiva do Fernando Diniz, inconformado com a arbitragem que assaltou o Corinthians contra o Mirassol. 2 gols irregulares, a falta no Garro ali no segundo gol, um pênalti que não foi absolutamente nada, o cara se joga ali na área e o juizão aí conseguiu, né? Conseguiu prejudicar o Corinthians. Se liga só com o Diniz falou. Foi um pequeno trechinho só porque a conexão lá tava muito ruim, mas a mídia comentou os lances polêmicos. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos ouvir o Diniz e na volta a gente repercute o que ele falar, ou então vai direto para falar da questão da arbitragem. Já. O segundo gol foi falta clara no Garro. O cara pisou no pé do Garro, como é que o VAR não chama? Não foi o mesmo lance, em seguida, 2. Péssima arbitragem. Hoje eu não sou muito de ficar falando de arbitragem, mas péssima. Não tem nada para elogiar da arbitragem. Não fez o jogo andar, isso não justifica a derrota. Mas assim, a arbitragem foi condescendente o tempo todo no jogo, com os atrasos e com a falta de coibir um cartão amarelo, tanto atrasos como faltas que o Mirassol fez, várias faltas para cartão amarelo. Segurão, puxa a camisa, agarra na cintura. Então é arbitragem muito mal hoje. Diniz, boa noite. Alexandre Gimenez, Portal Meu Timão. Ô Diniz, não é novidade o Corinthians ser prejudicado pela arbitragem, especialmente no Campeonato Brasileiro. Ano passado, praticamente todo jogo sempre tinha uma questão aí para apontar da arbitragem. É possível fazer alguma coisa? Há uma conversa com a diretoria, com o Marcelo, com o presidente, ou infelizmente é algo que a gente tem que digerir a seco? Obrigado. O que der para fazer, eu tenho certeza que a diretoria vai fazer. Mas não dá para ter arbitragem como a de hoje. E o VAR. Depois vocês talvez, não sei se vocês prestaram atenção na falta que teve no Garro no segundo gol. Absurdo, assim, o cara não chamou para tirar a expulsão e não chamou para anular o gol do Mirassol. Diniz, aqui Mark Rodrigues, Rádio Coringão. Além da arbitragem, gostaria que se você fizesse uma análise da questão física do Corinthians, né? Algumas analistas atrás, o Ranieri falou que o time estava saindo daquele jogo contra o Vasco muito cansado, esperava que o time estivesse bem contra o Peñarol, e o time vai se repetindo. Esse tipo de jogo, a questão física cobra na questão do desempenho? Difícil a gente falar, separar as coisas. Eu acho que a minha queixa, os jogadores sabem disso, é a falta de concentração e de ânimo que a gente entrou no primeiro tempo. Eu acho que a gente não pode justificar o que a gente fez no primeiro tempo, somente nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, com a questão física. Se o time tivesse começado bem e fosse caindo, a gente poderia até justificar, mas eu acho que a gente, no primeiro entrado, muito mais focado, muito mais determinado para ganhar o jogo, e foi ali que a gente perdeu a partida, na minha opinião. A questão física, obviamente, que em determinado momento ela cobra, a gente sabe disso, mas eu atribuo mais o primeiro tempo, porque o segundo tempo a gente voltou, era para a gente estar mais cansado, o time voltou melhor no segundo tempo. Se fosse uma questão só física, a gente teria que ter voltado pior no segundo tempo e não melhor como voltou. Obviamente depois com as trocas, alguns jogadores uma melhorada, mas eu não atribuo primeiramente a má atuação do primeiro tempo à questão física, não. Professor, aqui, Matheus Quintino, Rádio Crack Neto. Com essa derrota, entrar na zona do rebaixamento, e no meio da semana você tem o jogo da Libertadores. Por mais que a Libertadores seja uma prioridade, como é que o time estar nesse momento na zona do rebaixamento pode... Tá ruim o sinal lá, hein? Tá bem ruim. Mas deu pra gente ouvir o Diniz falando sobre o nosso assunto aqui na sequência, que é a arbitragem. Arbitragem bem ruim, péssima arbitragem, falou de falta do Garro no segundo gol lá no início da jogada. Teve o lance da expulsão que voltou atrás, teve o lance do pênalti, teve o lance do impedimento do gol do Corinthians, enfim, tudo isso aqui pra gente tentar discutir em tempo hábil aqui nesse linha de passe. Então vamos lá, gente. Tem os lances separados aí? Vamos à expulsão primeiro? Vamos por ordem aqui então. Primeira expulsão que o árbitro voltou atrás com a ajuda do VAR, né? Vamos dar uma olhadinha no lance? Vamos lá. É bom lembrar que foi o mesmo jogador que acaba fazendo o segundo gol do Mirassol. Sim, Edson Carioca. O Edson Carioca, exatamente. Tem imagem aí? Pra gente colocar? Atenção. Chegou aí a imagem. Vamos lá. Esse lance. Acerta o VAR ou o árbitro tinha acertado? Eu acho um absurdo o árbitro pensar em aplicar um cartão vermelho num lance como esse. Mas eu acho um absurdo também o VAR chamar para reapitar o lance. Não, você tá maluco.
É um lance, reaptar o lance. obviamente que não era de cartão vermelho. O lance foi reaptado. Esse é um lance bobo. O conceito do VAR não é esse. Não, o conceito do VAR no Brasil é esse. O conceito do VAR. Porque você quer uma exceção? Essa São duas coisas distintas. Não, é uma coisa só. Como é o VAR no Brasil ou como não é. São duas coisas distintas. Uma é que o VAR no Brasil chamando esses lances que, obviamente, não são de cartão vermelho. Chamar para reapitar. Mas aí vai. Chamou para reapitar. Se chamar para reapitar o jogo inteiro, não tem jogo. Agora, chamou pra reapitar aí e não chamou pra reapitar depois. Mas é assim que o VAR é aqui, gente. Inclusive, a discussão dessa há bastante tempo. Eu também não achei a entrada para cartão vermelho, sinceramente, achei ali para amarelo, porque de fato o Edson Carioca foi mal na jogada. E o VAR hoje, das ações ali do Tandanção, o VAR foi salvando ele pouco a pouco, né, ao meu ver. E aí... Não, né, no caso essa e a do pênalti lá, que você acha que não foi pênalti, né? Você já falou com a gente ali na redação e eu acho que foi pênalti. Mas enfim, essa daí pra mim era amarelo e essa discussão, eu de verdade, sinceramente, eu nem entro nessa discussão do VAR no Brasil, o conceito do VAR, ou o VAR tem que fazer isso, o VAR tem que fazer aquilo, porque aqui pra mim já banalizou e o VAR fica de olho em todas as jogadas possíveis. E aí tem aqui a margem que eu acho que é muito tênue, que é o lance interpretativo. Que essa pra mim são novas aspas lá, que aí você coloca a possibilidade ou não do VAR entrar por conta do lance interpretativo, que ninguém sabe que raio de lance interpretativo é esse. Quase todos são, na verdade. Há lances que são muito óbvios. factuais, outros não são. Impedimento, isso. Bola entrou, não entrou, tal, houve o choque, não houve, detectar o jogador que cometeu a infração e tal. Agora, há lances que são... Lance interpretativo. Muitos são. Mas há interpretações possíveis e há interpretações, assim, muito acima do normal, como foi essa daí. Não houve nenhuma intensidade no contato para marcar cartão vermelho ali. É uma interpretação, para mim, absurda. Amarelinho. Um vermelho direto. Não é um lance violento, não é uma agressão. Não tem nada demais no lance para ele dar um cartão Não tem muita vermelho. intensidade, não tem nada. Então, é uma interpretação muito discutível. Outro dia eu defendi essa questão aqui do lance interpretativo, que aí há lance que você vai olhar e uns vão achar uma coisa, outros vão achar outra. Eu não consigo encontrar quem imagine que isso aí seja cartão vermelho. Com certeza. Geralmente o torcedor do time. Com certeza. Mas não, assim, Tirando ele, ninguém tomado viu. por paixão, né? Tomado por paixão. O lance do pênalti é lance interpretativo? Então, Vamos pro lance do pênalti? Tô esperando o meu chefe chamar aqui pra poder opinar sobre ele. Porque vamos lá. Respeitando Primeiro a lance, ordem. então, aqui, deu uma maioria aqui, tem que de que o amarelo foi ok. Tá? De que o amarelo foi ok. não, maioria não. Unanimidade, né? O meu único ponto é que o VAR tá chamando para reapitar. Sim, o ok. Pedro tem essa... Não, mas E aí eu entendo o ponto dele. Por vias tortas, acabou Mas se... o amarelo O aqui... meu ponto é que era um absurdo o vermelho. Lá, ponto para a arbitragem, então, ok? Aqui nós estamos na versão Pedro Ivo Premier League. Este pênalti... É meu sonho de arbitragem. Este pênalti, que o Jailson já ia falar dele aqui também. Vamos lá. Pra falar? Pode, fica à vontade, Já Jailson. abriu o assunto? Fica à vontade. Não, de fato, é porque aí vai entrar a discussão do lance interpretativo, o árbitro estava ali na frente, o VAR deveria chamar para ele olhar ali em câmera lenta, frame por frame, para saber se foi pênalti ou não. Eu achei que rolou o puxão ali do Bidu e para mim foi pênalti. Bom. Vai, meu filho. Não. Pra mim, o futebol é um esporte De que contato. permite o contato. É. E não houve intensidade alguma. Assim, pro jogador se lançar Ele o não cai gramado. por isso. Pelo que você tá falando. Obviamente ele percebe que houve o toque Porque ele sabe e ele onde se tá. joga no chão. Ele sabe onde tá. Então, pra mim, isso é a cavada clássica que existe no futebol brasileiro. E o árbitro embarcou na dele. E aí o VAR não chama. O mesmo VAR que reapitou o outro lance, nesse lance ele se essa nega é a a questão. reapitar. Aí vale Foi a isso máxima do isso não que o Diniz se intervencionismo. referiu. Foi nisso É. que o Diniz se referiu. Foi a Sim. isso que ele se referiu. Aí- Então ele não tinha que ter entrado em nenhum dos dois lances. Ou entrado Ou nos entrar dois nos lances. dois. Ou entra nos Tem dois que ou não ter entra em critério. nenhum. Tem que ter Ou é critério, pra todo lance ou não é pra todo lance. O árbitro está muito perto do lance, está de frente, não tem ninguém entre ele e a jogada. E eu acho que não é um contato para pênalti. Teve a hora que cercaram ele lá, ele não vi esse ficou. pênalti. Teve a hora que eles cercaram ele lá, ele só ficou falando: foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti. Como se estivesse conversando com alguém que estivesse lá na orelha dele enquanto os jogadores estavam ali aos belos. E ele já vai meio que tentando buscar ali, porque o jogador sabe onde ele tá, o contexto que ele tá inserido. Pra mim não foi pênalti também, eu tô com o Gênio. Não tem essa carga aí não, e também não acho, tinha que ter chamado, como não acho
que tinha É uma chamado gritaria doida, né? no primeiro lance ali. A gritaria não foi pra mim. O Birner falou que a arbitragem da Premier League é a arbitragem dos sonhos dele. O meu é. Hoje pela manhã eu comentei o jogo entre o Bournemouth e o Crystal Palace e houve um pênalti pra mim também que... Nossa, não imaginei que isso poderia marcar um pênalti daquele na Premier League. E não teve VAR. Uma bela cavada do Senesi, zagueiro argentino. Vai ver que ele assistiu o jogo, mas eu vou fazer a mesma coisa aqui. O Birner vai dar a opinião dele, mas só pra pontuar, aproveitando que estava em lupa, pra mim o Bidu ele se acusa no momento que ele puxa, tá ali o movimento, mesmo que seja leve, tá? Não tô falando que foi um movimento assintoso, que foi super pesado, mas ele dá o puxão, o Carlos Eduardo sente, e aí eu concordo com o Eugênio, ele força a queda, porque ele sabe onde é que ele tá, o Pedro falou a mesma coisa, mas ao levantar o braço lá, eu não fiz nada, ele dá o puxão ali, ó lá, o desespero de levantar o braço pra mostrar que não fez absolutamente nada. Ali ele se acusou. Sabe? Pra mim ele se acusou. Tá. O árbitro, é assim, bom lembrar, eu sempre costumo pontuar isso aqui, o posicionamento do árbitro. O posicionamento do árbitro é perfeito, mas tá em Ele cima. tá em cima, né? Ele tá muito em cima. Por mais que às vezes os lances sejam rápidos, muito, mesmo na cara do árbitro, lance rápido, ou ele tá olhando na direção ali em cima e não percebe um trançapé ali embaixo, alguma coisa assim, às vezes acontece, mesmo estando perto, né? Esse lance ali, assim, tá muito claro de identificar de onde ele está, ó. Até a distância dele, ó, ele tem um ângulo perfeito ali para analisar o que aconteceu. E não teve trançapé. Vai bem. Bom, infelizmente no futebol brasileiro esses pênaltis são marcados várias vezes. Mas você não daria. Não, eu acho que esses pênaltis fazem parte de um plano secreto que não existe para destruição Plano do futebol. Uma conspiração. Esse plano foi criado pelos... Explica aí. Assim, quando as câmeras começaram a mostrar todos os lances e as pessoas que acham que o futebol de campo é de um jeito que ele não é e querem transportar para o futebol de campo os padrões e critérios do que jogam no seu condomínio, no seu jogo de society, começou a ter uma grita muito grande. Mas no jogo de society vai dar uma treta danada. No jogo de society muda a cabo. Vai dar uma treta danada, bicho. E aí, como a opinião pública tem muita força, os árbitros e os próprios dirigentes começaram a entender que coisas que nunca eram marcadas no futebol deveriam ser marcadas. Essa é uma delas. Então isso pertence a um futebol novo, né? A um futebol, digamos assim, pelo lado ruim, ele tem coisas boas também, contemporâneo. É óbvio que quando o jogador se joga, você não marca o pênalti. Pra mim isso é muito óbvio. Pra mim é muito óbvio que o jogador do Mirassol se jogou. Mas o futebol brasileiro, já que a gente busca qualquer coisa miserável que se aproxime de um critério, esse tipo de lance costuma ser marcado. Então, eu acho que não é pênalti, os árbitros aqui marcam, então, ok. Como disse o Eugênio, e como também disse o Jailson, o tal do lance interpretativo, aqui você pode fazer o que quiser e decidir marcar. Então para a maioria aqui não foi pênalti. Tem argumento, é tanta falta de critério. Exato, é tanto absurdo. É que se a pessoa quiser, tem argumento para tudo que é tipo de marcação no Brasil, e nenhuma necessariamente está correta. Mas tudo não, mas porque uma vez já foi assim, e aí acaba que... Aí vai puxar... É uma loucura, porque a gente fica aqui, eu sempre falo, chovendo no molhado, porque a semana que vem é outro lance, outro argumento, é treinador. Só que eu entendo o corintiano que vira e fala que a coisa foi ali um pouco alterada, porque é o time dele, é a paixão, então, é o jogo, é um time que não conseguiu jogar, então precisava ter alguma coisa ali que talvez facilitasse, que eu digo, do jogo em si, algo que não viesse o gol, não virasse pênalti. E o corintiano, assim como o Diniz, que hoje é um corintiano, tem razão em reclamar do segundo gol do Mirassol? Tem um lance, vamos colocar lá, puxada lá, a camisa do Garro, enfim. Falta aí é o contrário, aí é uma evocação pelo pelos detalhes, o excesso de minúcias, o encostou é falta, encostou é pênalti. Diniz evoca isso, o que ele reclama no lance do pênalti, ele evoca a seu favor para tentar invalidar o segundo gol. Não é assim que funciona. Fora da área de um jeito, dentro da área de outro jeito, pode marcar do jeito. Isso aqui é uma loucura, William. Não adianta você estabelecer. Eu não tenho nem clareza se o Garro é pisado ou se ele pisa e cai pelo pisão que desequilibra. Tanto é que ele levanta rápido. Ele levanta rápido. Nem reclama. Eu acho que ele pisa, vira o pé e levanta rápido. Não tem, eu nesse não acho, ele não. perde duas divididas no mesmo lance. Já levantou. É. Não, e nem faz menção de reclamar de falta. É uma dividida, perdeu. Ele perde duas, ele não é um jogador físico. Ele não é forte no duelo. Ele perdeu. É do jogo. Eu gosto muito do Diniz, mas ele se perde também quando ele vai apelar para esse tipo de reclamação, que, sinceramente, essa daí... Mas qual técnico não se perde às vezes? Mas eu espero... Eu espero daqueles que eu considero, assim, mais sensatos, e há alguns que fazem isso, não recorrerem a esse tipo de reclamação. E o Diniz vira e mexe e recorre. Só não reclama quando é a favor dele, gente.
Isso daí é o futebol brasileiro. Mas aos que preferem se abster. Não, então, dificilmente São o poucos, árbitro mas vai há. vir, o juizão ali hoje ele me beneficiou, ele errou ali, foi o benefício do meu time. Não, vai calar a boca e vai fingir que nada aconteceu. E aí quando justamente tiver algo contra o time dele, na cabeça dele, ainda mais num jogo, que faltavam argumentos pro Corinthians, o Corinthians não conseguia jogar, ele tem que fazer, ele vai e arruma uma outra coisa pra reclamar. O Dorival também vira e mexe falava que havia uma conspiração contra o Corinthians. Não, mas todos os treinadores vão falar a mesma coisa. Mas gente. outro dia, Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, da conspiração. Vai lá fazer o dossiê de 2023. Mas a história do futebol brasileiro repleta, olhada com lupa, pode sugerir que algumas vezes isso tenha acontecido. E nesses casos que vocês citaram, mas em outros países não aconteceram. O futebol Sim. italiano Vai agora, pegar, novamente. Quero você ficar o homem das futebol. escalas da arbitragem no futebol italiano. Aqui a gente tá agora semanalmente usa toda vez, gente. somente a narrativa de perseguição da arbitragem toda semana. Se não é perseguição ao seu time, é benefício a um outro time. Exatamente. Isso é muito pobre. É muito pequeno, é muito raso e não ajuda em nada o futebol. Mas isso reverbera e isso... Sim, lamentavelmente. Eu acho que muitas vezes a pessoa não faz porque acredita, faz porque sabe que reverbera e muitas vezes o discurso de uma entrevista coletiva... A pressão funciona. É para se defender, é para pressionar e é para se defender. Sim, antes, e a né? partir Antes, do momento que eu corroboro, que eu endosso... Criando o que eu falo assim, pressões. demais até, quando eu falo assim, cara, tu consigo enraizar ali o pensamento do torcedor que hoje foi somente uma questão de arbitragem. Eu estou defendendo meu trabalho também contra uma possível crítica do torcedor. Então, sabe que isso faz barulho também. Não necessariamente fala por convicção. Recebi mensagem aqui. Isso é péssimo. Já tô recebendo. Já tá bombando aí, amigão. Se você for no chat, Você também está sendo pressionado, é isso? Você não vai falar da falta E a do pressão vem aqui, meu amigo. Mas Tá certo. E você aqui, ó, chora. Exatamente o que o Pedro acabou de falar. O que eu admiro muito... Tem aderência. O que eu admiro muito em vários colegas de trabalho, o Eugênio é um amigo, ele acabou de falar, mas isso não ajuda em nada o futebol. Aí o professor Calçade está sempre aqui falando do calendário, isso não é bom para o futebol. E eles têm razão, só que ninguém está preocupado com isso. Só querem ganhar. Esses personagens. Vamos trazer assim, desculpa ser pragmático, mas... Preciso virar o assunto, meu povo. Preciso virar o assunto aqui. É o próprio umbigo, não quer saber. O que me irrita, desculpa. E não vou criticar ninguém porque quer ganhar também, tá? Pelo bem do futebol brasileiro. Ajudar. Pelo bem do futebol. Tô pensando no bem do futebol brasileiro. Cada vez que fala isso, morre um pano. Hoje é o dia de mundo real aqui. Hoje é pragmatismo puro. Esse era um discurso. Não importa se jogou bem. De arquibancada. Passou a ser um discurso de dirigente se tá pegando boa parte da mídia. Sem nenhuma responsabilidade por nada. Vocês da mídia, viu? Sem nenhuma responsabilidade. É uma mídia cada vez mais ampla, mais extensa, mais abrangente. E talvez por isso... Cada vez que ela se abre mais... mais ampla, mais abrangente e cada vez mais falando de menos coisas. O Ziller aqui falou que a gente tá puxando o saco do Corinthians. Olha que loucura. Quem falou isso? O Ziller aqui. O povo aqui no chat é maravilhoso. Júnior Rotério já mandou o segue o líder aqui, né? Segue o líder. Olha a felicidade da mídia quando o Corinthians perde, né? É nítido, assim, não tem nem o que falar, é nítido, tá ligado? Se eu não me engano, quando o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil ano passado, era essa mesma bancada aí. O clima de velório que tava na bancada quando o Corinthians foi campeão. Até comentaram aqui no canal. Quando o Corinthians perde, é festa, né? Os caras adoram, né, mano? E ainda mais roubado ainda, né? 2 gols garfados ali. Um pênalti, cara. Não pode ter contato no futebol mais, mano. Não pode ter mais. O Bidu só colocou a mão no ombro do cara. Não puxou, não fez. Se ele faz o movimento de puxar, beleza, pênalti. Não tem o que reclamar. Só que ele coloca a mão... Mano, ele coloca a mão aqui no cara. O cara se derrete, se joga no chão. O segundo ali, o gol ali... Cara, muita falta no Garro, mano. O cara coloca o pé na frente, o Garro tropeça e cai, tá ligado? Mas o Garro nem reclamou. Cara, o Garro, ele é assim, ele foi levantar pra tentar seguir na jogada ali e roubar a bola. Então, cara, se o cara não reclama, não é falta. Por isso que o futebol brasileiro é chato, mano. O cara tem que se espernear, reclamar pra poder receber a falta, senão o juiz não dá, tá ligado? Então é mais um jogo aí grafado. A CBF vai fazer de tudo pro Corinthians ser rebaixado, né? Depois dos títulos aí que o Coringão ganhou nos últimos tempos. Muita gente lá de dentro ficou triste, né? Com esses títulos aí. Não é à toa que o STJD, qualquer coisinha pune o Corinthians, comando de campo, não sei o que, ela é sem torcida. Então, os caras de lá vão fazer de tudo pra tentar
rebaixar o Corinthians. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.